Fala aí, pessoal, quero fazer um vídeo aqui para vocês para demonstrar um tema que é polêmico sobre a temperatura ideal do motor, ah, né, a temperatura ideal de funcionamento dele, né? Eu acho que muita gente tem dúvida aí, para diversos carros. Os carros mais antigos trabalham numa temperatura mais baixa, os mais atuais aqui trabalham numa temperatura mais elevada. A gente está aqui então hoje num Polo Highline 200 TSI. É um carro que tem sobrealimentação, então um carro turbo de 3 cilindros, né? Hoje é abastecido com álcool, somente com álcool. A gente está aqui em São Paulo, né? Aqui na região do Grande ABC. Como vocês podem ver aí, a temperatura está aproximadamente 17 graus e meio aqui dentro da garagem, no subsolo. Quando a gente sair, deve subir um pouco mais essa temperatura, mas lembrando que a temperatura ideal, né, recomendada por todas as montadoras aí dos carros atuais, é uma temperatura aí que trabalha em torno aí de 85 a 90 graus, variando às vezes um pouco para mais, um pouco para menos, mas a temperatura ideal deles é que a performance, né, não só em relação a desempenho de velocidade, né, como também de consumo de combustível, né, que é o mais importante aqui, que a gente quer falar, que é a questão de quando o motor chega na temperatura ideal, ele começa a economizar combustível, né, e durante o tempo que ele leva para ser aquecido, né, o motor ele vai colocando mais combustível dentro da câmara, né, ali pelos bicos injetores, até que ele consiga atingir também, acelerar esse processo de aquecimento do motor. Então é um período que o veículo ele gasta mais combustível, né. Eu já saí hoje pela manhã mais cedo, agora já são 10h27 da manhã. Eu saí com o carro hoje por volta das 7h30 e fiz um trajeto aí de meia hora, né, na parte da manhã, e voltei para casa aproximadamente 8h10, 8h15. Então, aí só para vocês terem uma ideia, que eu andei meia hora, o carro chegou na temperatura ideal, né, e depois ele ficou essas últimas, digamos aí, 2 horas desligados, e ele ainda tem uma temperatura, né, ele ainda acaba ali de alguma forma agora na temperatura, vocês podem ver no painel aí, ele tá com 57 graus hoje pela manhã. Quando eu acordei, a temperatura estava mais baixa, temperatura ambiente, e dentro da garagem estava mais baixa ainda, então estava zerado, né? Então o painel aqui estava zerado, e ele levou, né, hoje pela manhã, pelo que eu consegui monitorar, ele levou aproximadamente aí 15 minutos para atingir a temperatura ideal, desde o momento que ele foi ligado, aí as acelerações, as frenagens, subidas e descidas. Obviamente isso aí pode também acelerar, né, e reduzir esse tempo de aquecimento do motor, mas só para vocês terem uma ideia de como o motor fica também depois de 2 horas desligado, né, ele não chega a esfriar totalmente, ele ainda fica aí a 57 graus. Imagina que uma pessoa, né, um ser humano aí tem uma temperatura ideal, né, também de funcionamento de 36 graus, e o carro ele precisa chegar aí, como eu falei, entre 85 e 90, e aqui ele ainda está em 57, então ainda é uma temperatura elevada se você comparar com relação ao corpo humano. Se colocar a mão lá no motor, você vai sentir ainda o calor do bloco, né. Então vamos lá, vou ligar aqui, dei a partida no carro, tá? Vou colocar o cinto aqui para poder sair. E agora vocês vão perceber que a temperatura vai começar a subir. Agora são 10 horas e 29 minutos, e a gente vai ver quanto tempo ele leva para alcançar ali a temperatura ideal, depois de ficar 2 horas parado sem estar em movimento, né? Lembrando, né, o carro ele é refrigerado a água, né? Então
não só aqui diz a temperatura do óleo, né? Mas ele também liga uma refrigeração ali para poder estabilizar a temperatura do carro, porque senão, obviamente, ele iria explodir ali, né? De tanta temperatura. Então, a parte do radiador faz toda a refrigeração, né, de toda a parte do bloco, cabeçote do motor, todas as partes que geram sobreaquecimento. Então, existe lá uma bomba d'água que faz esse trabalho junto com o radiador, e uma válvula termostática que fica ali auxiliando digamos, no acionamento, né, da ventoinha ali do radiador, para conseguir estabilizar a temperatura, tá ok? Vamos lá, deixa eu engatar ré aqui. Percebo que durante a manobra aqui ele ainda não teve nenhum tipo de aumento da temperatura. Agora aumentou 1 grau, que eu já comecei a me deslocar um pouco aqui. Dei ré, agora eu vou subir a rampa aqui do prédio. Vamos ver se o pessoal não fecha aqui, ó. Fechou a garagem. Vou ter que esperar fechar. Vamos abrir agora. Já está em 57 graus. Ver se não tem nenhum carro aqui. Mais um grauzinho aqui. Tá bom, vamos lá. Dizem por aí que os carros que são sobrealimentados, igual o Polo, o TSI, o Onix Turbo, o HB20 também, né, os carros que são sobrealimentados com turbo, tendem a ter uma temperatura mais alta, porque por conta da compressão do turbo, né, ali ele gera mais calor, né, na câmara de combustão, e aí deve realmente ter algum aumento aí na temperatura, né? Não sei dizer se carros de 3 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros têm a mesma temperatura ideal de funcionamento, né? Uma condição ideal de funcionamento. Mas o que eu posso dizer é que e afirmar que os carros turbo realmente eles acabam atingindo, porque realmente a compressão ali das câmaras, fisicamente, né, temperatura, quanto mais pressão, maior a temperatura. Então você tem aí um aumento da temperatura na câmara, o que pode fazer com que também o radiador trabalhe mais, né? Então não é só ter a temperatura ideal, mas também ter ali os componentes que façam com que o motor se mantenha na temperatura ideal, né? Então pode ser que o radiador de um carro turbo, né, aí sobrealimentado, provavelmente tenha um radiador que funcione com uma intensidade maior em relação aos carros aspirados, né? Já tive outros carros, acho que é bom lembrar que eu adoro Volkswagen, né? Então, sempre que comparando, você sempre vai me ver comparando aqui com outros carros da Volkswagen que eu já tive anteriormente. Então, um carro já de mais de 20 anos, né, que eu tive há pouco tempo, foi um Gol 1998, 1.8 MI, em que a temperatura aqui, quando você olha naquele termômetro, né, aquele carro antigo com aquele termostato, né, aquele controle de temperatura no painel, o carro ali atingia por volta de 80 graus, né? E quando você pegava a estrada, ele reduzia a temperatura do motor. Você via ali no ponteiro que ele reduzia bastante. Então, quanto mais
vento você pega na parte dianteira do veículo, mais você consegue refrigerar o motor do carro, o que é bom, né? Trabalhar numa temperatura mais baixa, obviamente, evita, né, algumas quebras, né? Muitas quebras, né, que ocorrem por superaquecimento. A gente sabe que tem muito carro que ferve por aí. E os carros, e no caso do Gol, né, ele era motor aspirado e ele realmente, quando chegava na estrada, ele ficava com a temperatura mais baixa. Eu não sentia nenhum tipo de perda de performance, né? Mas de fato pode ser que essa redução na temperatura, os carros mais antigos, né, o velho motor AP ali, ele é muito resistente, né? De fato tem uma capacidade também de, né, foi desenvolvido com a capacidade de refrigeração aqui para os países tropicais, né? Então você percebe que ele tem uma ventoinha que trabalha muito bem, né? Principalmente nos dias de calor. É sempre importante lembrar que aí o radiador acaba sempre trabalhando mais. Agora estamos com 75 graus aqui no painel do Polo. A gente começou 10h29, agora já são 10h36, então a gente está falando aí de 7 minutos. E em 7 minutos ele trabalhando aqui, saiu da garagem, ele não pegamos nenhum trânsito também, mas nada de subida, muitas descidas aqui, e ele ainda não atingiu a temperatura ideal. Então isso tudo também tem relação com capacidade do motor de entrega de performance, né? A gente sempre quer ligar o carro de manhã, já sair andando, aí o carro já sai falhando, e aí um dia ou outro pode ser que ocorra uma quebra, né, que não é legal, né? Então o ideal também é que a gente consiga aí, se não conseguir aquecer, né, o suficiente o motor do carro, né, que a gente consiga aí ter uma temperatura mínima aí, pelo menos quando saiu de casa ali perto dos 60 graus, né, entre 50 e 60 graus, para que a gente não saia com o motor totalmente gelado, né? Imagina que a câmara de combustão ali, né, a gente estava ali outro dia medindo, né, a temperatura da câmara de combustão. Esse carro ele consegue fazer essa medição e entregar para o scanner ali do mecânico em uma temperatura ali aproximadamente 400 graus. Então imagina que você tem uma câmara de combustão a 400 graus e o óleo trabalhando a 50 graus, né? Então é uma diferença muito grande, né? Então é o momento em que a gente chama, né, que pode dar algum tipo de calço hidráulico, porque o óleo ainda está muito espesso, né? Quanto mais frio ele está muito espesso, e ele pode realmente gerar algum tipo de atrito ali, né, com as partes internas do motor, e forçar ali as peças internas, gerando o famoso calço hidráulico, né? Então realmente o motor frio é sempre um problema para a performance do carro e também para as questões de durabilidade das peças, né? Então aqui já estamos quase 10 minutos, agora é 10h38, o carro ainda está em 80 graus, né, Celsius. Então a temperatura ainda já próxima do ideal, né, mas ainda não é o ideal. Já são quase 10 minutos aí em que o carro está ligado, né? Lembrando que esse Polo TSI aqui já está comigo aqui há mais de 60 mil quilômetros. Ele está aqui com 100 mil quilômetros hoje. Eu peguei ele com 40, agora está com 60. Faço a troca de óleo dele regularmente a cada 10 mil quilômetros, sempre com óleo comprado na concessionária. Hoje em dia tem muito óleo aí falsificado na praça, pessoal. Então sempre que vocês tem um carro aí mais novo e que sabe que ele é mais sensível, né? Esses carros atuais são bem mais sensíveis do que os antigos, né? A gente sempre fala isso, acho que, e é uma verdade, né? Então pega aí esses motores AP aí, tem uns que praticamente andam sem óleo e não acontece nada, né? Não é que não acontece nada, ele foi feito realmente para aguentar mais, né? E os carros de hoje são feitos para gerar retorno no pós-venda aí do carro, né?
comprando peça, comprando óleo, pagando todos aí os custos de manutenção desses carros, né? Então é bom sempre trocar o óleo e o filtro. Eu troco o óleo e o filtro a cada 10.000 quilômetros, por mais que não seja recomendação trocar o filtro, mas eu sempre troco o filtro, acho que vale a pena, é uma garantia aí de que você vai ter uma vida longa do motor do carro. Uma ambulância vindo na contramão aqui do SAMU, espero que esteja tudo bem com a pessoa lá, que eles estão atendendo. E agora chegamos a 83 graus, a gente já está há 11 minutos aqui andando com o carro, não chegamos na temperatura ideal ainda, então é um momento que está muito próximo do ideal, já está em 84 aqui. Hoje de manhã ele foi até 90, né? Chegou a bater em 90, 89, 90 graus, né? Mas lembrando que eu andei por volta de 30 minutos, né? Então aqui eu já estou há 12 minutos agora andando com o carro, e ele já tinha uma temperatura ali armazenada, né? Do primeiro trajeto que eu fiz hoje pela manhã. Então você vê que o carro ele ainda está numa condição em que ele está buscando o aquecimento dele para atingir a temperatura ideal de funcionamento, para que ele também gaste menos, né? Acho que a gente sempre pensa em performance. Como eu compro o carro zero, né? E ele é gastão, né? O vendedor falou que o carro fazia 10 km por litro de álcool na cidade, 9 km por litro de água na cidade. Pô, realmente o carro faz, né? Mas dentro das condições ideais, né? Então, aqui nos 85 graus aqui, realmente agora ele começa a trabalhar numa temperatura ideal. Antes disso, ele estava ali buscando o aquecimento, né, para conseguir atingir aí o ápice de performance no funcionamento. Então agora ele já começa a trabalhar nessa condição ideal. Já estamos em 86 graus aqui, e acredito que agora ele já esteja num consumo, né, já reduzido. Esse carro aqui ele faz em média comigo na cidade, né, só em trajeto urbano com álcool, por volta de 7 km por litro, 6,5, 7. Eu considero bom, né, pela performance que o carro entrega. Um carro rápido, esperto, ágil, com bom torque, bastante segurança nas subidas e ultrapassagens. Então é um carro bem legal de se usar aqui na cidade. Lembrando que eu gosto muito de Volkswagen, então sempre que vocês me virem aqui vai ser dirigindo o Polo ou um outro Polo que eu tenho também, que é 2014, mais antiguinho, mas que também é outro carro ali que eu gosto bastante. Estamos em 87 graus agora. Eu vou mudar aqui no nosso computador de bordo as informações. Vamos ver aqui o consumo. Aqui o consumo. Ele faz aqui o consumo instantâneo aqui. Está fazendo alguma coisa ali por volta de 7. Vamos ver se a gente coloca no consumo desde a partida. Ele está fazendo 6 km por litro. Então o que acontece? Eu falo que ele faz em torno de 6,5, 7, né? Então você pode perceber que a primeira parte do trajeto que eu fiz aqui, cerca de 15 minutos, ele trabalhou muito mais aquecendo o motor, gastando combustível para aquecer o motor. Então ele não vai ser econômico nesses primeiros 15 minutos, entendeu? Não dá para eu exigir que ele faça um consumo mais baixo, né, do que ele realmente consegue entregar, né, de performance. O motor deveria estar aquecido, né, e na condição ideal. Agora ele atingiu a condição ideal e deve aí fazer. Pode ver que ele começa já a aumentar aí o consumo dele. Agora ele está em 6,1, né, então você vê que ele vai aumentando, mas ele vai reduzindo a quantidade de combustível que ele consome por quilômetro rodado. Então ele já está fazendo 6 km por litro, né? E no começo vocês viram ali que ele está fazendo, essa média vai ficando cada vez maior, o que é bom, né? Então daqui para frente ele começa a fazer um consumo menor. Eu já estou chegando no meu destino aqui, então na hora que ele começa a economizar,
né? É a hora que a gente para, então, para quem usa o carro para trajetos muito curtos, né? O consumo sempre vai ser maior, né? Sempre vai ser maior. Isso é uma dúvida que todo mundo tem, mas o carro não consegue fazer o que o vendedor disse. Mas é lógico, cara, porque se você não consegue aquecer o motor suficiente para poder entrar na condição ideal de performance, ele de fato não vai te entregar o consumo que era esperado, né? Então, se você tem alguma dúvida, manda aí nos comentários, tá bom? Se vocês quiserem algum vídeo sobre alguma outra curiosidade dos carros, é só mandar a pergunta, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.